Olá, pessoal! Para você que assiste o meu canal, bom dia! Tô gravando de manhã. Minha rotina da manhã, hoje a casa tem algumas baguncinhas. E aí eu queria mostrar para vocês também algumas novidades, né? Que chegaram, que estão aqui na casa. E levar vocês também para arrumar a casa comigo. Vamos embora, deixar a preguiça de lado. Eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Mas que na hora que você assistir, você se sinta motivada ou motivado a arrumar sua casa, seu quarto, seja lá onde você mora, que você se sinta motivado, que eu sei que às vezes bate aquela preguicinha. Mas quando a gente vê outra pessoa arrumando a casa, a gente se anima, né? Pelo menos eu sou assim, eu me animo quando eu vejo outra pessoa arrumando a casa. Então, vamos embora, vou mostrar o que tem de baguncinha pra vocês e vou mostrar o que tem de novidade pra vocês. Hoje eu queria trocar a telha. Minha prima me deu uma telha transparente, que era que eu queria comprar pra botar aqui na minha área de serviço, pra ficar mais claro. Só que Ângela saiu e eu ia pedir a escada de Ângela. E hoje eu não tô afim de trabalhos pesados. Tem dia que eu tô super disposta, tem dia que bate assim do nada aquela disposição. Mas pelo menos agora de manhã eu não estou afim. E hoje eu até me acordei um pouquinho mais tarde. Na verdade, eu tô me acordando cedo. Aí faço meu devocional, leio a Bíblia, faço minha oração. E fico com um sono horrível. E aí eu volto a dormir mais um pouquinho. E eu já acordei, já era mais de 7 horas. Então, tava aqui resolvendo algumas coisinhas no celular. E agora é hora de botar a mão na vassoura. Mas antes, vamos embora ver o que tem de baguncinha pra hoje. Pra variar, temos louça. Acabei de tomar meu café da manhã. Sai daí, mosca. Aqui, ó, gente, se aqui deixar comida ou prato sujo em cima da mesa, aparece mosca. Então, já vou logo colocar tudo aqui na pia. Tomei uma vitamina de mamão. Com uma torradinha nessa torradeira. Que quem tem, comenta aí. Eu tenho e é a melhor. Porque essa é a melhor torradeira que tem. Não temos muita louça. Ah, o que outra eu já deixei a louça lavada. Aí, a telha que eu falei pra vocês é essa daqui, ó. Estão vendo só? Que eu vou experimentar se só uma dá certo. Na minha cabeça tem que ser duas, pra ficar bem claro. Porque aqui é muito escuro. Hoje tá claro porque... Ou aqui tá claro porque tem uma telha dessa aqui, tá? Mas eu vou colocar uma aqui, vamos ver se só uma dá certo. Ó, aqui está mantendo a ordem, tá? Da minha baguncinha. Gente, hoje eu vou ensinar um negócio pra vocês, que eu acho que vocês já sabem. Minhas primas, Renata e Andréa, chegaram aqui, um dia eles vieram me visitar e trouxeram esse mop. Aí eu digo, eu pensando que era um presente pra mim. Ela fez, não, é porque tava lá na casa da mãe dela e tava sem funcionar lá. Ela disse, eu vou levar pra casa, eu já tenho um, mas eu vou botar esse pra funcionar. Eu digo, então deixa aqui que eu boto pra funcionar, porque ela ia ficar com dois e eu sem nenhum. Sendo que ele tá com um probleminha, tá? Ele não tá girando. Aqui não sei o que aconteceu aqui, que ele não faz o movimento de girar. Então ele não tá funcionando, né? Só que ele está novinho aqui, ó, bem conservado, tá? E aí, o que eu fiz? Eu disse, rapaz, se não dá pra usar ele pra passar o pano, então eu vou usar ele pra lavar. Então, eu tô usando ele pra lavar a casa. Eu não ia lavar a casa hoje, que eu já lavei ela na sexta-feira. Mas, como é muito fácil lavar com o mop, eu acho que vocês que usam mop já sabem como lavar. Então, hoje eu vou lavar pra vocês verem. Então, temos alguém ali no celular. Dê oi pro povo. Diga assim, ó, olá. Cadê o olá? Gente, aí as novidades são, meu aparelho eu estou usando, estou uma mocinha. Opa, quase que eu piso no patinho. Ai, peraí que eu tô, tá, Zé? Eu estou usando ele um dia sim, um dia não, né? Porque a musculatura tem que descansar. Apesar dele ser um simulador de caminhada, mas eu faço uns treinos pra bíceps não, que é braço. Pra vasto, né? Essas partes assim da coxa. Então, eu tô fazendo treinos. Além da caminhada, nos 5 últimos minutos, eu estou fazendo o treino pra a musculatura da perna, do bumbum. Então, eu tô ficando com a musculatura dolorida, porque é os primeiros dias. Então, eu tô dando um intervalo de um dia sim e um dia não, tá? E tô fazendo apenas meia horinha. Depois, quando eu pegar o ritmo, eu faço mais tempo. Mas eu quero caminhar. Quero manter, assim, o exercício físico, né? Pra eu não ficar tão sedentária como eu estava. E aí, eu tinha levado ele lá pra área de serviço. Aí eu digo, eu não vou ficar fazendo aqui olhando pros tijolos.
Aqui na área não dá certo porque molha e ele é de ferro, ele pode enferrujar. Ele aqui tá fechadinho, tá? Ele abre mais, ele fica todo aberto. E aqui eu achei o melhor lugar, deixo ele fechadinho, não atrapalha, José Miguel não mexe. E aqui eu abro a janela, fico levando uma brisa e fico assistindo TV ou escutando o som e fazendo os meus exercícios. Então aqui ele está legal, está aprovado. Quem pensa em comprar um aparelho desse para caminhar em casa vale super a pena, viu, gente? Vale muito a pena. Sem contar que quem tem problema no joelho, problema na coluna, ele não tem impacto. Então, ele é maravilhoso para você sair do sedentarismo, se exercitar e não se machucar. Temos aqui um padinho que está dodói, né, padinho? Ó, esses tapetes estão aqui que eu lavei. Porque ele tava dormindo no salão, mas hoje ele foi demitido, teve que dormir aqui na varandinha, porque ele vomitou o salão todo. Ele não tá legal esses dias, tem época que ele fica assim ruinzinho, tem época que ele melhora, então ele não tá legal. Hoje ele não vomitou, graças a Deus, né? Então como ele dormiu aqui fora, ele foi ali, fez um cocôzinho, eu já lavei. E já dei um remedinho pra ver se ele melhora, porque Padinho é bem velhinho, ele deve ter vários problemas de saúde, ele era da rua. E a gente vai tratando na medida do possível, né? Mas, graças a Deus, ele se alimenta. Agora, o problema é que ele se alimenta e bota pra fora. Mas vai ficar bom em nome de Jesus. E aqui nós temos uma novidade, gente. Deixa eu mostrar aqui. Cadê meu chinelo? Vamos ver se vocês encontram algo diferente neste terraço. O que será? O que será que tem de diferente aqui? Tcharam! Gente, a minha amiga Elaine veio fazer o cabelo e trouxe essa bonitinha num pote de sorvete. Ela tinha um casalzinho de tartaruga lá na casa dela. Na verdade, essa era dela e a mãe dela tem outra, né? E elas tinham botado um ovinho. Ninguém sabe se é casal, não sei. Botaram um ovo, só que a outra tartaruga matou o ovo. E aí, ela tinha prometido a José Miguel uma tartaruga, se nascesse no ovinho. E aí, José Miguel ganhou a tartaruga dela. Então, estamos cuidando da Juju. Ela já tem o nome de Juju. E Juju é muito rapidinha, viu? Ela anda esse terraço todinha. Então, já botei café da manhã pra Juju, mas ela ainda não quis comer. E ela adora passear, ó. Tá vendo só? Já tomou aguinha, já tomou um respinguinho aqui. Quando ela viu a torneira aberta, eu lavando o terraço, ela veio tomar um respinguinho aqui, ó. Linda, Juju. Vamos tomar água. Toma água, Juju. Juju, mulher, toma uma aguinha. Ela gosta desse cantinho, ó, que é na sombra. Ela se sente protegidinha, né, Juju? Juju quer tomar água, não. Ainda tô providenciando um potinho pra ela tomar água, porque como ela é pequenininha, não pode ser um pote muito grande pra não se afogar. Mas hoje ela já tomou água. Ainda agora eu botei, ela tomou 2 golão de água. Pronto, acabou-se. Mostrei minhas plantinhas pra vocês, gente. Ganhei várias plantinhas. Algumas já pegaram, assim, de se encorparem. Uma só não resistiu, tá? E outras estão lutando ao xixi do gato. Porque essa safada dessa brotinha, ela vem fazer xixi, ó. Tá vendo? A folhinha tá queimada. Eu já lavei hoje, mas ela faz xixi. Ela tava fazendo cocô. Só que aí eu comecei a quebrar essas telhas e coloquei assim. E aonde tem a telha, a Juju não... brotinha não vem mais. Só que eu tenho que terminar de quebrar as telhas e forrar o restante aqui. Pra essa safadica não vir comer as plantas. Eu tava com medo dela comer Juju, mas graças a Deus, Brotinha é uma gatinha muito boazinha, né, Brotinha? Né, Brota? Ó, Brota, ela perturba aqui só o Padinho. Aí agora ela arranjou mais uma pra ela perturbar. Ei, mulher, tu não vai perturbar essa tartaruga não, viu? Hoje ela tava perturbando. Eu vou botar um videozinho dela perturbando a tartaruga. Sai, doida. Doida. Aí, como o Padinho não dormiu no salão, o salão está arrumadinho. Então, eu vou passar só uma vassourinha, que hoje de tarde eu tenho gravação. Vou fazer o cabelo da menina e vou gravar. E vou só passar uma vassoura, porque como vai cair muito cabelo, que eu vou cortar, então não adianta limpar muito. E ele tá limpinho, que eu limpei ontem, só tá com os brinquedinhos aqui de Zé. Mas nada que uma vassourinha não resolva. E vamos embora arrumar a casa, que hoje é rapidinho. Temos aqui uma pilha de roupa limpa que eu vou dobrar agora. Não deu pra eu dobrar no dia que eu lavei, né? E
E aí ela ficou aqui, daquele jeitinho que a gente que é dona de casa sabe, esperando aquele momento que a gente vai dar maior paciência. Então, vou dobrar minhas roupas aqui e quero bater um papo bem legal com vocês. Gente, eu vou me sentar aqui. Cadê? Deixa eu ver a posição melhor pra vocês. Que aí eu vou dobrando e a gente vai batendo um papo, tá certo? Ok? Muita gente me pergunta, Liliana, como é que você está? Como está sendo a mudança? Como que você está lidando com a ansiedade, né? Quem não sabe, aí eu tive uma crise de ansiedade grande, eu tive um princípio de depressão. Me perguntaram se eu já encontrei médico, se eu já fui para o médico. Então eu quero bater um papo sobre isso com vocês, tá? E sobre alguns outros assuntos também. Depois eu quero trazer um conteúdo bem legal para vocês. Eu não vou prometer para depois, se eu não cumprir na data certa, vocês não me cobrarem. Mas em breve eu quero trazer um conteúdo bem legal para vocês. Se estou melhor das minhas crises, né, de ansiedade, das minhas tristezas, graças a Deus eu estou bem melhor, porque eu consegui detectar a causa, né, das minhas ansiedades. E o motivo da minha tristeza também, eu já detectei, claro, eu já sabia. E hoje em dia eu consigo enxergar de uma forma diferente. Eu estava sofrendo muito, mas sofrendo muito com algumas decisões que eu tomei, né, com algumas escolhas que eu tomei, que poderiam ter sido diferentes, que eu poderia ter pensado melhor. Mas, infelizmente, é uma coisa que eu venho pedindo a Deus, para Deus me tratar. É essa questão de eu ser muito ansiosa e muito, como é que eu posso dizer? Tomar as decisões sem pensar muito, sem pedir a confirmação de Deus. Então, tudo que eu passei nos últimos meses, né? Quem já vem me acompanhando sabe que o sofrimento já vem de muito tempo, não foi em relação à mudança. Eu venho passando por alguns problemas psicológicos, e buscando a causa, e por vários momentos da minha vida não, dessa fase, né, dessas tristezas, essas depressões, eu me questionava, eu questionava a Deus, eu dizia, mas por que logo eu, uma pessoa tão alegre, né, que nunca me imaginei ser pega por este sentimento? Só que Deus, ele não é um Deus malvado, pelo contrário, Deus é amor. E às vezes Deus usa pessoas para falar com a gente. Deus coloca no nosso caminho pessoas com o mesmo problema que a gente, ou com um problema que futuramente a gente vai passar por aquele problema, e muitas vezes a gente não liga, né? Ou tipo assim, não é comigo. E eu me lembro perfeitamente em algumas situações de pessoas que eu conheço, que às vezes estava fazendo cabelo comigo, tocava no assunto, que tinha sofrido uma crise de depressão, uma crise de ansiedade. E eu me lembro perfeitamente de um belo dia lá no salão, que a gente estava comentando, uma pessoa estava comentando que tinha depressão, uma pessoa da família dela tinha depressão, e eles tentando ajudar, e eu abri minha boca para falar besteira de dizer assim, minha filha, pois tá aí uma doença que não me pega, é a depressão, porque eu sou uma pessoa muito feliz, e comigo não tem esse negócio de ficar triste, porque eu arranjo logo uma solução para mim. E depressão, minha filha, não me pega. Qualquer doença pode me pegar, menos a depressão. E aí, hoje eu consigo enxergar que a nossa boca, ela lança bênçãos como ela lança maldições. E como humana, às vezes a gente fala coisas que não pensa direitinho no que a gente fala, né? E mais pra frente a gente se arrepende de ter falado aquilo, porque a nossa boca, ela realmente é feita para abençoar ou para amaldiçoar. E isso tem muito poder. E aí eu me vi, logo eu, Liliana, alegre, contente, sorridente, triste. Eu me via numa situação de tristeza tão gigantesca que eu olhava ao meu redor, eu via tudo perfeito, mas eu não estava feliz. Eu tinha minha família perfeita, eu tinha uma casa que eu quis estar naquele lugar, planejei estar naquele lugar, as contas estavam em dias. E eu tinha tudo dentro da minha casinha para me deixar confortável, mas eu não estava feliz, né? E eu tinha meu filho com saúde. Quem não lembra, quem não sabe, meu filho passou por um momento de enfermidade, que ele foi diagnosticado com epilepsia.
E passou um belo tempo tomando medicações e também teve uma fase que ele teve várias convulsões. Até a gente diagnosticar e até a gente descobrir uma dosagem correta do remédio, né? E eu me via, olhava para o meu filho e dava glória a Deus, porque meu filho já estava liberto da doença, que eu creio que Deus curou meu filho. Libertou também do medicamento, que quando eu cheguei lá no Rio, não tinha... Pelo plano, eu não conseguia marcar nenhum neurologista infantil para ele. E o remédio que eu cheguei lá não ia dar para ficar por muito tempo. E aí eu comecei a colocar minha fé em ação. E pedi para Deus libertar meu filho do medicamento. E, consequentemente, não ter mais crises, né? Porque quem tem epilepsia, quando faz um tratamento, se parar o remédio, pode ter crise novamente, né? Só que eu creio que Deus curou meu filho. Deus permitiu essa cura para que eu pudesse enxergar a misericórdia de Deus na minha vida, né? Que Deus, ele mostra a misericórdia dele de vários jeitos. Às vezes não é com a cura, mas é com o processo da doença, Deus mostra a misericórdia dele, né? E aí Deus curou meu filho, eu creio. E eu via meu filho saudável, sem crise, sem medicamento. Eu com a família feliz, aparentemente feliz, que a gente sabe que toda família tem problema. Com um trabalho que aonde eu cheguei eu já tive cliente, ou seja, eu tinha tudo para ser feliz e não estava feliz. E foi um processo bem doloroso e precisou eu largar tudo lá e vir embora com meu filho para cá. E aqui também, apesar de eu estar feliz aqui, faltam algumas coisas, né? Faltam algumas coisas. Algumas coisas estão fora do lugar, outras coisas ficaram para trás e outras coisas eu vou ter que encarar do novo jeito daqui para frente. E aí, um belo dia, eu aqui na minha casa, me bateu uma outra crise, mas eu creio que não foi da depressão. Eu creio que foi Deus permitindo eu me conhecer, né? E passar por um processo de conhecimento e reconhecimento. Porque alguns dias atrás, eu passei por um período de tristeza muito grande. Mas foi um período de tristeza diferente das crises de ansiedade e das crises de depressão. Porque foi um período assim, era entre eu e Deus. Era tipo eu e Deus, a gente batendo altos papos. E eu revoltada com Deus de por que não aconteceu do meu jeito. Por que eu quis assim e fiz tudo para ser assim e não aconteceu do meu jeito. E isso estava me fazendo sofrer. Porque eu pedia, Senhor, fale comigo, me dê uma resposta. E Deus não respondia nem A, nem B. Eu dizia, Senhor, eu quero A. Mas se o A não for da tua vontade, me responda o B. O B não é da minha vontade, mas se for da tua, eu sei que o Senhor vai me fazer aceitar. E Deus nem respondia o A, nem respondia o B. E isso me fez sofrer ainda mais. Porque eu dizia, Senhor, eu estou orando a Ti, eu estou buscando ao Senhor, de pedindo uma resposta e o Senhor não está me dando uma resposta. Só que Deus permitiu eu enxergar que nem sempre... Prontinho, até que faz bagunça, tá? Que nem sempre a resposta só tem duas opções, ou A ou B. Às vezes tem uma no meio do caminho. E esse meio do caminho foi o que me fez enxergar de que enquanto eu estivesse lutando contra o Senhor, querendo ser mais do que o Senhor, querendo tomar a frente do Senhor, porque eu dizia, Senhor, se isso for da tua vontade, vai acontecer e vai dar tudo certo e tal, né? Deus não quer o mal para os filhos dele. Olha quem apareceu, olha. Só que Deus, ele quer que a gente se coloque no lugar de inferioridade a ele, né? Não existe ninguém maior do que Deus para quem crê em Deus, tá? Eu respeito todas as religiões, pode ter pessoas aqui que não acreditam em Deus, mas eu tô falando para aquelas que acreditam em Deus e eu creio que essa mensagem vai chegar pro coração de alguém. Então, muitas vezes a gente abre a boca para dizer que a gente, eu sou serva do Senhor, eu creio em Deus e obedeço a Ele. Só que a gente quer impor a Deus. A gente ora dizendo, Senhor, eu quero isso, isso e isso, e que seja desse jeito, assim, assado. A gente quer ensinar a Deus, né? Então, Deus me fez entender que eu sempre, eu digo sempre, desde que eu me entendo por gente, desde que eu aceitei Jesus com meus 13 anos de idade, eu nunca me permiti ser realmente dominada pelo Senhor. Eu sempre dava um jeitinho de manipular o Senhor, que a gente sabe que a gente tem um jeitinho de manipular o Senhor, né? E Deus, ele vai deixando, porque ele é misericordioso, ele vai nos abençoando, ele vai atendendo, mas chega uma hora que a conta vem.
E aí teve um dia que eu aqui na minha casa, eu me vi totalmente sem saber o que fazer dos meus pensamentos. Porque eu queria fazer a vontade de Deus, mas eu não sabia qual era a vontade de Deus. E até que um belo dia, eu estava revoltada com o Senhor. Eu digo isso sem vergonha, porque a gente sabe que acontece, né? A gente tem vezes que não quer orar, tem vezes que a gente reclama com Deus, porque Deus não fez da nossa vontade. Ai, mas eu queria a tua vontade, mas o Senhor não fez. E a gente sabe que a gente se revolta, né? E até porque não é um pecado você se revoltar contra Deus. Você só não pode pecar, blasfemar contra o Senhor. Mas às vezes a gente não se revolta contra os nossos pais, né? Que a gente sabe que o que o pai da gente tá fazendo com a gente não tá certo, então às vezes a gente se revolta. E a Bíblia mesmo diz, né, que os pais não provoqueis a ira dos seus filhos, e os filhos obedeçam aos seus pais. Então, como eu tenho Deus como meu pai, eu entendo que às vezes a gente se chateia também com o nosso pai, apesar dele querer o melhor pra gente, mas às vezes a gente não quer o que o nosso pai quer pra gente, né? O nosso pai é a nossa mãe. E aí eu me revoltei contra o Senhor, e eu disse, eu tô aqui querendo fazer a tua vontade, e o Senhor não quer me dizer qual é a sua vontade. Olha só a minha cabeça. Quem sou eu, gente? Quem é você? Quem sou eu? A gente não merece nem estar viva, quanto mais dando ordem ao Senhor. Então, para o vídeo de hoje, um dia eu vou contar todo o testemunho para vocês. Eu creio, pela fé eu creio que eu vou contar. Mas para o vídeo de hoje, eu entendi e espero passar essa mensagem para você, que você não domina o Senhor. Que você não pode ser o Espírito Santo na sua vida, né? A gente que crê no Espírito Santo, a gente sabe que Ele é o nosso Consolador, Ele é quem nos orienta, Ele é quem nos fortalece quando a gente quer orar e não sabe o que orar. Mas o Espírito Santo, Ele conhece nosso coração e leva a nossa súplica para Deus. Então, muitas vezes eu estava querendo ser o Espírito Santo, né? Agir, fazer o papel do Espírito Santo e convencer, e me convencer, e me fortalecer na minha própria força, né? Porque eu sempre dizia assim, não, mas eu sou muito feliz, eu sou muito alegre. Ah, mas eu sou muito batalhadora. Ah, mas eu sou... Porque, gente, querendo ou não, a gente tem um orgulho e às vezes a gente deixa se dominar pela nossa própria força. Só que a gente não é ninguém e a nossa força, ela não vale nada. E Deus permite um belo dia você ver que sua força não serve pra nada. Porque o que adianta você ser desenrolada, você ter um jeito bom de falar, você saber resolver as coisas, ser corajosa, e você chega a um ponto que Deus faz assim, peraí, mas a partir daqui você não pode mais nada. Então, ou você se rende a Deus e confessa que Ele é o teu Senhor, que você precisa se submeter a Ele, ou você vai sofrer a rebeldia de, também agora quem toma minha vida sou eu, quem toma conta da minha vida sou eu, e você segue lá sozinha a sua vida, sem ouvir a direção de Deus, né? E eu precisei passar por um processo, estou precisando passar por um processo que eu tenho que reconhecer, que eu estou reconhecendo que Deus é meu Senhor e que eu não posso nada, e que, ainda que eu acho que eu tenha força, minha força não é nada diante do Senhor, e que para eu ter paz na minha vida, eu tenho simplesmente que descansar em Deus e esperar o agir dele, né? E muitas vezes eu quis tomar a iniciativa de Deus, tipo assim, ai Senhor, se for da minha vontade eu vou alugar um salão lá não sei aonde. Aí Jesus não respondeu, mas eu acho que é da vontade dele, eu vou lá e vou alugo. Aí Deus abençoava, Deus ajudava, mas mais pra frente a gente bota, quando a ficha cai, você fala, rapaz, eu acho que não era isso não era isso, como vocês acompanharam, várias vezes aconteceu isso comigo, né? E eu, Liliana Martins, sou uma pessoa que, devido a tudo que eu já passei na minha vida, eu me considero uma pessoa bem batalhadora. Então, às vezes, eu acho que eu tenho força demais. E Deus está me permitindo enxergar que a minha força não é nada perto da força dele. E que quando ele disser que não é não, não é não. E não tem filho, não tem choro, não tem esperneio que faça ele mudar de ideia, né? Então, hoje eu estou vivendo uma experiência de um processo de restauração pessoal que eu nunca tive. E que foi preciso passar por um arroxo para Deus me mostrar que, tipo assim, você se aquiete, que você não é nada. Mas confia em mim que eu sou tudo e eu posso tudo na tua vida. Então hoje eu estou aprendendo a descansar em Deus. E às vezes eu quero, Senhor, mas aí eu... Tá, Senhor, tá bom, me perdoe, mas faça a tua vontade. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável, né? E às vezes a gente acha que a nossa vontade é melhor. Não, Senhor, mas não estou fazendo mal a ninguém, não estou fazendo mal a mim. Então, por favor, faça
a minha vontade, né? Só que a gente se engana, porque a vontade de Deus é muito melhor. E quando a gente enxerga qual é a vontade de Deus, eu ainda não enxerguei, tá? Eu já estou nesse processo. Mas eu creio que um dia, quando eu enxergar a vontade de Deus, eu vou dizer: Senhor, obrigado por insistir em mim, porque realmente a tua vontade vale super a pena. Porque Deus, ele é lindo, Deus, ele é perfeito. Ele não dá nada pra gente, ele não permite nada pra gente por ser mal. Ele não nos dá uma doença por ele ser mal. Ele não permite a morte de pessoas queridas por ele ser mal, não. Mas simplesmente ele é o dono da vida. Ele nos criou, ele pode nos destruir a qualquer momento. Só que a gente tem um ego tão elevado que a gente acha que a vida é nossa, que eu preciso viver, que eu preciso ser curada e que Deus precisa fazer a minha vontade. E não, meu filho, minha filha. Não é assim. Deus pode simplesmente do nada, se ele quiser, destruir tudo e pronto, acabou, que foi ele que fez. Então, quem somos nós para querer dominar o Senhor ou querer que Deus se renda às nossas vontades, né? Ele não é o gênio da lâmpada e ele não é qualquer um que a gente pediu, ele vai lá e realiza, não. Deus é Deus, ele sabe o melhor pra gente. E muitas vezes a gente acha que aquela escolha da gente é o melhor, mas só que Deus tem algo muito melhor pra gente. Então, a gente sofre por não esperar a vontade de Deus. Dói a gente ter o nosso próprio desejo e não saber se esse é o desejo de Deus. Dói também se caso não seja o desejo de Deus, ele vai mudar toda a situação. Dói, mas a gente tem que entender, mesmo que seja na dor. O bom seria que a gente entendesse sem sofrer. Mas Deus às vezes permite, é igual um pai que diz assim: não suba na calçada que você vai cair. Aí a criança faz: não vou cair não, eu não vou cair, que eu sei pular, eu sei correr. E o pai faz: não suba nessa calçada que você vai cair. E a criança faz: ai pai, eu sei, deixa, eu sei me virar. Não dá 5 minutos, o menino vai cair e se arrebenta. Foi praga? Não, não foi praga. É porque Deus, ele vê mais além do que o que a gente pode ver. Então o pai, que ele tem mais experiência do que o filho, ele vê mais além de que aquela criança que está ali pulando naquela calçada pode tropeçar e se machucar. Obrigada. Então do mesmo jeito é o Senhor. A gente enxerga até um certo ponto. A gente acha que até ali é bom pra gente. Só que Deus, ele enxerga além daquilo, né? E durante esse processo de chegar até onde Deus quer, não pode ser de qualquer jeito. Porque senão a gente fica soberba, a gente fica orgulhoso, né? Então, nesse processo, tem que haver também uma transformação dentro da gente. Então, se você está sofrendo por alguma vontade que você tem e Deus não realizou segundo a sua vontade, o meu conselho é: descansa e aceita a vontade do Senhor, mesmo doendo. Diga para Deus: Senhor, não era isso que eu queria, mas se essa é a tua vontade, me ajude a aceitar. Porque vai doer menos, porque você sabe que você tem o seu pai do seu lado. Como uma criança que se machuca, se ela estiver só, ela vai ficar amedrontada, ela vai ficar desesperada, né? Mas quando ela se machuca, que ela está com o pai dela, com a mãe dela, para cuidar do ferimento, para dar um remedinho e dizer que vai passar, é muito melhor. Então, por mais que doa, por quê? Doeu por quê? Porque lá na frente a gente não ouviu o conselho do nosso pai, né? Mas tenha certeza que Deus é um pai bondoso e amoroso, que mesmo que doeu, por mais que ele diga: eu lhe avisei, mas mesmo por eu ter lhe avisado, eu sou tão misericordioso que eu vou curar a tua ferida e vou te mostrar uma nova solução. Então, hoje eu estou aprendendo a esperar no Senhor, a aceitar a vontade do Senhor, apesar de que dói. Mas eu creio que meu pai, né, está cuidando de mim. E mais pra frente eu vou olhar para aquela marquinha e ver que se eu não tivesse tomado algumas decisões, eu não teria me machucado. Mas eu tomei, me machuquei, senti a dor, mas Deus curou. E mais pra frente vai ser apenas uma marca e eu vou olhar e vou dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uma nova chance. Então, era para ser um vídeo de arrumação de casa, né? Mas vai ficar muito longo. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe que hoje eu acordei. Oi? O quê? Tu tirou uma foto da tartaruga. Valeu, Zé. Então, Deus sabe todas as coisas. Ontem eu fui dormir já pensando que quando eu acordasse hoje eu ia gravar minha rotina para vocês. Mas, Deus muda os planos, né? E José Miguel é a prova viva, né, Zé? De que eu disse: não vá por ali, não vá por ali. Ele foi e machucou a perna, onde já estava machucado, né?
uma época que ele cortou o joelhinho dele, pegou ponto. 15 dias depois, a gente subindo a rua e eu disse, Zé, não vá por aí, que era uma calçada escura. E ele, eu vou. E foi, e o que aconteceu? Caiu com a mesma perna, reabriu o corte. E doeu, eu acho que ainda doeu mais do que do dia que ele cortou, né? Porque machucou uma carne que já estava machucada. E ali ele veio sangrando lá de baixo até chegar aqui em casa. Faz um pouquinho, Zé. E eu segurando na mão dele, dizendo que ia passar. E hoje essa marquinha que ele tem é muito mais feia do que se ele não tivesse... Se ele tivesse me obedecido e não tivesse ido para aquela calçada, né? Teria fechado normal com os pontos que ele tomou. Mas hoje, com certeza, quando ele olha para essa marquinha, ele lembra, ele sabe exatamente o que aconteceu. Então, com certeza, ele vai pensar 2 vezes antes de desobedecer ali novamente, né? Então, eu espero ter trazido uma mensagem de conforto para alguém. Deus sabe que eu quero servir a Deus. Eu passei muito tempo só vivendo a minha vida. E a Bíblia diz que o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua salvação, né? Então, se eu chego até sua casa, eu quero trazer bênção para sua casa. E se hoje eu cheguei na casa de alguém, no trabalho de alguém, seja onde for que você está me assistindo, e o que eu falei, que eu tenho certeza que não foi de mim, foi do Espírito Santo, que ele toque o coração de pelo menos uma pessoa que está precisando, né? E que assim seja o ídolo do Senhor. Que às vezes a gente acha que a gente não tem como pregar a palavra de Deus, mas a nossa vida pode ser um testemunho da palavra de Deus. E a gente pode pregar a palavra de Deus sem nem abrir a boca, né? Testemunhando com a nossa vida. Mas se a gente tem meios de levar a palavra do Senhor para onde quer que for, então devemos obedecer. E de hoje em diante eu não quero mais ser só uma Liliana que grava vídeos. Foi? Ficou linda essa foto. Ó, eu tirei uma foto da tartaruga. Vai lá, tira mais. Então, se eu tenho a oportunidade de levar até vocês alguma palavra, algum incentivo, às vezes até mesmo só arrumando a minha casinha, você se motivar, que a nossa casa é uma bênção do Senhor, seja ela alugada, seja ela comprada, é uma bênção do Senhor, é um abrigo que o Senhor nos permitiu, né? Quantas pessoas não têm onde se abrigar? Às vezes a gente reclama que a comida, eu queria tanto comer a comida tal e não tem, mas tem o básicozinho. Tem pessoas que não têm nem o básico para comer. Então eu não quero perder a minha vida só falando coisas que não edifiquem, né? Mas eu quero que a minha vida seja de alguma forma uma bênção para a sua vida que está me assistindo aí. Seja ensinando vídeos de cabelo, seja incentivando vocês a amarem, cuidar da sua casa. Tirei 2 fotos da bichinha, olha. Eita, essa foto ficou linda, hein? É segurando ela. Eu vi. Tu botou ela com cuidado? Uhum. Tá certo. Então é isso, meu povo. Vou encerrando por aqui, tá? Um bate-papo bem legal. Ficou linda essas fotos. Eu adorei. Você agora vai ser o fotógrafo da tartaruga. Tá bom? Então a gente se encontra aí no próximo vídeo. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um legal se quiser. Se não quiser, não precisa dar, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!